Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de Engenharia de Software do curso de Engenharia da Computação da Univesp. Nós vamos agora com a aula número 16, vamos tratar de gerenciamento de configurações. Serão 2 aulas, essa é a primeira parte do assunto gerenciamento de configurações. Não sei se vocês já foram introduzidos a esse tema, gerenciamento de configurações. Eu acredito que talvez vocês se lembrem um pouco nas primeira ou segunda aula em que eu apresentei para vocês uma visão geral do ciclo de vida de engenharia de software, pelo menos um dos modelos, que era o modelo do processo unificado, mencionava essa atividade, gerenciamento de configurações. Então, agora nessa aula nós vamos ter uma visão com um pouco mais de informações a respeito de gerenciamento de configurações. O nome gerenciamento de configurações, no primeiro momento que a gente se depara com ele me parece que ele não é uma coisa tão intuitiva da gente pensar o que significa, porque normalmente a gente pensa que configuração, quem trabalha com software, quem trabalha com TI, pensa logo em configuração com um software pronto, e esse software ele é configurável, nós podemos ir lá configurar para deixar o software mais de um jeito ou mais de outro jeito, para o software fazer assim ou o software fazer de um outro jeito, e isso a gente pensa em configuração do software. Na verdade, aqui o gerenciamento de configurações é um gerenciamento que acontece durante o desenvolvimento do software. Claro, nós estamos falando do ciclo de desenvolvimento, da engenharia de software. Então, o que é esse gerenciamento de configurações? O que seriam configurações de software? Configurações aqui nesse contexto são diferentes configurações do software, são diferentes formas de você juntar partes do software para montar um software final. Então, você tem diferentes partes do software perdidas por aí. Como é que você junta essas partes para montar o software final para entregar para o cliente, por exemplo? Isso a gente chama de diferentes configurações. Então, por exemplo, você pode ter diferentes versões de um componente, diferentes versões de um outro componente. E você pode querer formar diferentes configurações. Você pode querer pegar a versão mais nova desse componente, a versão mais antiga desse componente, junta, isso é uma configuração. Ou você pega todas as versões mais novas, junta, isso é uma configuração. Ou você pega todas as versões mais antigas, junta, isso é uma outra configuração. Então, diferentes configurações de um software são diferentes combinações das diferentes partes que você tem do software. Tá? Então, essa é a ideia de quando a gente fala configurações do software. Por isso, a gente precisa se preocupar com o gerenciamento dessas configurações. Imaginem vocês uma equipe muito grande, uma empresa muito grande, muitas pessoas desenvolvendo um software muito grande, muito complexo. E aí essas pessoas começam a desenvolver o software, você separa, cada pessoa vai ficar responsável por uma parte, por um componente, essas pessoas começam a desenvolver diferentes versões. E aí, se você não tem um bom gerenciamento disso, você tem que gerar uma versão para entregar para o cliente e que partes você vai juntar, né? Uma pessoa, um grupo trabalhou e se adiantou e já está numa versão lá na frente. Um outro grupo está mais atrás. Será que você consegue pegar a versão mais atualizada de cada grupo? Elas vão necessariamente se conversar? Ou você tem que pegar outras determinadas versões para poder conversar? De repente você junta determinadas versões de diferentes componentes e o sistema não funciona. Então você tem que ter um bom gerenciamento de configurações justamente para que você garanta que o seu sistema, quando totalmente integrado, aquela configuração que você escolheu das diferentes partes realmente funcione. Por isso, inclusive, que existe teste de integração, teste de configuração, para você garantir que o seu sistema ele realmente funciona. Ou seja, você não quer perder o controle de quais mudanças e versões de componentes foram incorporadas em cada versão do sistema. Aqui tem uma figura que tenta, então, generalizar quais são as atividades, né, do gerenciamento de configurações.
a gente chama gerenciamento de configurações de uma forma geral, mas eu já falei muito de versões. Por quê? Porque existe um gerenciamento de versões dentro do gerenciamento de configurações. Eu já falei que a gente não quer perder o controle de mudanças, porque existe o gerenciamento de mudanças dentro do gerenciamento de configurações. E eu já falei muito também em juntar tudo, porque a gente tem que fazer um software, montar um software, integrar um software para entregar para o cliente. Esse software que a gente quer entregar para o cliente é o que a gente chama de uma release, uma liberação em português, né? Mas a gente costuma usar muito o nome em inglês, release. Cada release, cada liberação que a gente faz, entrega para o cliente, tem que ser gerenciada. Por isso que a terceira atividade aqui do gerenciamento de configuração é o gerenciamento de release. Então, o gerenciamento de configurações, ele é dividido no gerenciamento de mudança, gerenciamento de versões e gerenciamento de release. Aqui nós temos uma série de nomenclaturas, terminologia do gerenciamento de mudanças, gerenciamento de configurações de uma forma geral. O item de configuração, o que é o item de configuração? É o que eu tenho chamado de cada parte, né? Eu não tinha usado ainda o termo item de configuração, porque eu ainda não tinha apresentado ele formalmente aqui, mas cada parte do sistema que pode ter diferentes versões e que depois eu vou juntar tudo isso para formar uma release para mandar para o cliente, cada uma dessas partes, seja um código, um componente, uma classe, ou mesmo um banco de dados, uma tabela do banco de dados, ou até mesmo um componente de hardware, ou seja, qualquer parte do meu sistema como um todo que eu vou poder versionar e trabalhar no desenvolvimento, eu chamo isso de um item de configuração. E aqui eu vou ter alguns outros itens que eles ainda vão aparecer nos próximos slides, então eu não vou apresentar a terminologia agora, porque com o exemplo vai ficar mais claro. Mas assim, versão é uma coisa que para vocês já é claro, né? Versão 1, 2, 3, 4, ou 1.1, 1.2, 1.3, tudo a gente pode versionar cada vez que a gente faz uma alteração. Baseline é um conceito que a gente vai ver daqui a pouco. Talvez vocês já conheçam esse conceito, ou se vocês não conhecem, é muito provável que vocês já ouviram falar em baseline em algum momento. Codeline, mainline, vocês talvez não tenham ouvido falar, mas é um conceito, uma terminologia bastante usada em gerenciamento de configuração. Release, então, eu já adiantei para vocês, né? O que é uma release? É uma versão do software que você faz, você libera para os clientes. Então, é similar ao conceito de versão, né? Mas versão a gente costuma dizer em cima de um item de configuração. Cada pedacinho do sistema tem a sua versão. Agora, quando a gente pensa no sistema como um todo, a versão do sistema a gente costuma chamar de release e não de versão. Mas a ideia é basicamente a mesma. Espaço de trabalho, um branching, o merging, isso a gente ainda vai ver daqui a pouco, mas são termos que sempre aparecem quando nós estamos falando do gerenciamento de configuração. Começando com o gerenciamento de mudanças. O que é o gerenciamento de mudanças? Gerenciamento de mudança é aquela ideia, né? O software está em desenvolvimento e por algum motivo algo precisa ser mudado. Em geral, por dois principais motivos. Um deles é alguém pegou um erro, né? Um testador, por exemplo. O testador, ele está testando e ele fez o trabalho dele direito, ele conseguiu identificar que existe um erro no sistema, não foi feito da forma correta, então esse erro precisa ser corrigido. Na verdade, sendo mais purista, eu vou ainda falar sobre isso mais para frente, mas na verdade ele detectou uma falha no sistema causado por um defeito. Então esse defeito precisa ser corrigido. Para isso, ele relata a ocorrência da falha. E para isso, então, a gente diz que ele solicita uma correção do defeito.
Um outro motivo que precisa de uma mudança é o cliente decidiu que ele quer que o sistema seja diferente. Não é um defeito, não está falhando, ele só quer que seja diferente. Ele pode ter mudado de ideia. Ah, não era, eu sei que eu tinha pedido desse jeito, mas eu mudei de ideia. Ou, assim que vocês entenderam, na verdade o que eu quis dizer foi outra coisa. Ah, desculpa, não me expressei bem, eu acho que eu me expressei mal. Enfim, não está errado, só que não era exatamente isso que eu queria. Ou, não está errado, mas eu mudei de ideia. Enfim, outro tipo de mudança. Mas não importa, sempre que alguma coisa precisar mudar, se você está pensando num processo, muita gente envolvida, você não pode simplesmente chegar lá e falar, muda isso aí para mim, porque você vai perder o controle. Nós estamos pensando num processo sistemático de mudanças. Esse processo sistemático requer que você registre isso de alguma forma, ou seja, alguém, no caso aqui o cliente, mas o cliente do processo, esse cliente pode ser o testador, por exemplo, ele submete o que nós estamos chamando aqui de uma CR. Uma CR é uma Change Request, é uma solicitação de mudança, né? Nós costumamos usar o termo, a sigla em inglês, CR, por conta, só porque é a sigla usada em geral, mundialmente. Então, alguém submete essa CR que vai para o banco de dados de solicitações de mudança. Alguém do lado da equipe de desenvolvimento verifica aquela CR e pode chegar à conclusão de que aquela CR não faz sentido nenhuma. O cliente se confundiu, na verdade já é do jeito que ele quer, ou na verdade o que ele pediu ele não faz sentido porque ele está pedindo uma coisa, só de conversar com ele, ele já percebeu que ele sonhou com uma coisa que não faz o menor sentido, não sei. Enfim, não faz sentido. Ou o testador disse que tem um defeito, uma falha, mas na verdade o testador se equivocou. Enfim, a CR pode ser declarada inválida e já é fechada desde o início. Ou não, realmente o problema existe, realmente o cliente está pedindo uma coisa que é válido, ok, é válido, passou pelo primeiro filtro. Aí vai para a equipe de desenvolvimento propriamente dito. Aí a equipe de desenvolvimento fala, bom, se for para a gente fazer essa alteração, vamos analisar. Quanto tempo vai demorar? O que mais eu vou ter que alterar por conta disso? Será que vai impactar outras coisas? Então é feita uma análise. Fazendo uma análise, eles passam para um grupo que vai pegar todas as solicitações que foram solicitadas para poder avaliar. Avalia o que a equipe de desenvolvimento disse. Olha, para fazer essa alteração eu preciso de X horas, X dias. Para alterar isso, eu vou ter que alterar outras partes do sistema. Enfim, avalia todas as solicitações que foram solicitadas e seleciona aquelas que realmente eles vão aprovar para que seja mudada. Algumas não vão ser aprovadas e vão ser encerradas, mesmo que o cliente pediu ou que um testador encontrou um problema, mesmo fazendo sentido, alguém vai chegar e vai dizer não, não vai ser feito. Aquelas que passarem pelo comitê aqui e for dito ok, vocês podem alterar, aí sim vem aqui para a equipe de desenvolvimento de volta, que modifica, fazendo a modificação, testa, se falhou, volta, fica fazendo o teste até que passa, uma vez que passou, encerra a CR. Agora, por que algumas não são aprovadas? Como assim o cliente pediu e a empresa não vai fazer? Como assim o testador pegou uma falha e não vai ser corrigido? Bom, você pode ter diferentes motivos para que você não vai autorizar, né? Quem não vai autorizar? O que nós chamamos de CCB, que é o que é o CCB? É o Comitê de Controle de Alterações, em inglês Change Control Board. É o grupo de desenvolvimento de produto. É aquele grupo que é responsável por definir o que entra e o que não entra no sistema. Esse grupo ele tem que levar em consideração, por exemplo, quais as consequências de não fazer aquela mudança? Qual vai ser o impacto se aquela mudança não for feita? Quais os benefícios da mudança?
Quais os custos da mudança? Ou seja, é uma questão custo-benefício. Por quê? Desenvolvimento de software, desenvolvimento de sistema não é uma coisa calma, tranquila, que, sim, vamos fazer o que o cliente quer, sim, vamos corrigir aquele defeito. A coisa é muito rápida, muito dinâmica, muito estressante, muito custosa. Então, você pegou um defeito, o testador pegou uma falha, ok, mas às vezes o impacto dela é muito pequeno e o custo de se resolver é muito grande, então não vale a pena. Por outro lado, às vezes o custo de resolver é muito pequeno e o impacto é muito grande, então é claro que vai ser resolvido. Então, o comitê vai fazer análise de custo-benefício. E a mesma coisa do lado do cliente. Às vezes o cliente pediu, seria legal, ou não, eu preciso disso, com certeza. Então, diferentes análises vão ser feitas para que se tome uma decisão. E aqui, só para fechar, um exemplo de um formulário, né? Em geral, isso é feito através de ferramentas que dão suporte à abertura de solicitações de mudança e a todo o ciclo de vida dessa mudança. Então, uma determinada pessoa abre uma solicitação num determinado dia, ele diz qual é o problema, uma pessoa fica responsável por fazer a análise do problema, ele diz se aquele problema está associado a aquela mudança vai impactar algum outro componente, ele faz uma avaliação e diz se é simples ou se é complexo, ele diz qual é a prioridade, no caso aqui, nesse exemplo ilustrativo, a prioridade é média, quanto esforço ele acha que vai precisar, em 2 horas ele acha que aquela alteração é feita, e aí o tal do CCB tomou uma decisão, com base em tudo isso ele tomou uma decisão numa data tal, e qual foi a decisão? Aceitou a alteração, ok. Bom, dado que em 2 horas você faz, dado que a prioridade é média, dado que é simples, ok, a gente autoriza, pode fazer. E é para entrar na Release 1.2. E aí, daqui para baixo ainda não está preenchido, porque só está autorizado. Agora alguém ainda vai fazer a alteração, vai testar, vai aprovar e vai fechar. Por enquanto está parado aqui. E, enfim, geralmente uma ferramenta dá suporte a isso. Isso então foi o gerenciamento de mudanças dentro do gerenciamento de configuração. Na próxima aula a gente ainda vai tratar o gerenciamento de versões e o gerenciamento de release. Obrigado.